fala galera do YouTube, beleza cara? Aqui é o Taylor Extreme trazendo mais um vídeo pra vocês aqui nessa sexta-feira, né mano? Dia de postar vídeo como frequente aqui no canal. Galera, se tiver algum som de fundo aí, velho, eu peço desculpas, mas é que bem na hora que a gente vai gravar, o povo decide ligar o som e infelizmente a gente não pode fazer nada referente a isso. Eu vou tentar tirar esses ruídos na edição, mas bora lá. Galera, como prometido, eu falei que ia trazer, né, as histórias em quadrinhos que eu menos, no caso, que eu, assim, menos me orgulho de ter feito um dia. Claro que eu gosto delas, assim, da mesma forma que as outras, só que vocês sabem que existem sentimentos aí diferentes de uma coisa pra outra. E dessa vez eu separei aqui as histórias em quadrinhos que eu menos me orgulhei de ter feito. Sabe quando você pega assim a história em quadrinhos e você fala assim, é legalzinha, mas não é aquela que eu olho tipo, nossa, essa história em quadrinho é da hora, é top, é legal. Galera, vocês devem estar se perguntando, cara, por que você tá trazendo tantos vídeos aleatórios assim, não tá trazendo nenhum vídeo de história em quadrinho nova? Porque as histórias em quadrinhos novas estão em produção, como vocês sabem, demora e eu também não posso ficar sem postar vídeo. Então o like de vocês aqui já ajuda muito, tá bom? Então não se esquece de deixar seu joinha, se você não for inscrito, aproveita pra se inscrever no canal, beleza? E é isso aí, galera, bora começar. Galera, é o seguinte, começando aqui por Power Dragon versus Dragão, né? Por que que eu não me orgulho muito de ter feito essa história em quadrinho? Porque basicamente, como vocês estão vendo aí no vídeo, é uma história em quadrinho que foi feita aqui, cópia e personagens e história de Jovverson, ou seja, basicamente esse personagem aqui, essa história foi criada pelo Jovverson, né? E os traços também foram aí inspirados nos traços dele. Então, se você quer saber, se você tem assim mais ou menos uma curiosidade de saber como o Jovverson desenhava, é mais ou menos dessa forma aqui o traço, porque eu meio que quase coloquei a folha em cima e copiei na época. Ó, 2009, né? Então faz muito tempo atrás, mais de 10 anos já. E é basicamente isso, toda essa história, o personagem, tudo que acontece nas cenas foi tudo criado por ele, eu só copiei. Então é uma história em quadrinho assim que eu acho muito bonita, muito legal. Também, claro, homenageou aí o meu amigo de infância, que é o Jovverson, mas ao mesmo tempo é uma história em quadrinho que eu não me orgulho muito, pelo simples fato de eu não ter criado ela, então eu não consigo dar continuidade nela, né? Basicamente também porque, obviamente, eu não sou o criador original dessa história em quadrinho. Em segunda posição temos aqui Jurassic Burial AF. É uma história em quadrinho que, é claro, né, eu sou o criador, porém eu não me orgulho muito porque não tem história aqui. Basicamente é somente uma demonstração, né, do Harry se transformando até a evolução fase 10. Então, né, tô contando aqui a evolução fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e não tem mais nada. Então é uma história em quadrinho assim que não tem como a gente nem explorar muito. É como se fosse mais uma curiosidade mesmo, né, de até onde o Harry pode ir, como é a evolução fase 8, fase 10 do Harry, e é mais ou menos isso daqui. Então não posso me orgulhar muito não, né, 2009 também, ó, 10 anos já. Se tem um tipo de história em quadrinho que eu menos me orgulho, são histórias em quadrinhos de música. Essa música aqui é do Granfino e Caipira, música do Vitor e Léo. Não sei o que eu tinha na cabeça de fazer histórias em quadrinhos de música, ou seja, eu escutava uma música e falava assim, cara, seria muito interessante se essa música virasse uma história em quadrinho, e foi dito e certo. É uma música do Vitor e Léo, né, não vou cantar ela aqui porque vocês não merecem isso, mas você pode dar uma pesquisada aí, Granfino e Caipira, Vitor e Léo. Cara, é uma história em quadrinhos só contando tudo que acontece na música, não tem nada de muito relevante, até por isso que eu nunca trouxe ela aqui pra vocês completa no canal, porque nem adianta, seria mais basicamente o cara cantando a música e contando eu meio que decidi desenhar as coisas que acontecem na música, se é que vocês me entendem, então nem vale muito a pena dar muita atenção. Forcebugs Z Advance, galera, pra quem não sabe, essa história em quadrinho ela foi inspirada em uma história em quadrinho do Pokémon, né, que tinha assim os quadrinhos até parecido, a mesma sequência de quadrinhos, e né, com o título aqui no meio, foi feita aí baseado em Pokémon. Eu não me orgulho muito dessa história em quadrinho porque, né, em primeiro lugar, ela não tem muito sentido, ela termina muito mal feita, olha só, termina aqui de uma forma muito, eu acho que eu quis simplesmente finalizar ela. Ela era uma história em quadrinho que eu fiz com o intuito de fazer bem grande, só que depois bateu a preguiça e eu falei, ah, mano, quer saber, vou finalizar ela aqui e acabou. E foi isso. Então eu finalizei de uma forma muito mal feita, muito desleixada, eu até cortei folhas aqui, ó, no final, não sei se vocês conseguem ver aí, mas cortei folhas aqui e abandonei, né? Então ficou um projeto assim que eu menos me orgulho mesmo de ter feito, galera. Apesar de que tem muitos erros aqui, então não é nem pelos erros, mas sim, simplesmente pelo fato de eu ter simplesmente abandonado essa história em quadrinho que tinha um potencial imenso pra ser uma história em quadrinho muito boa. JLA na cidade zumbi, galera. Essa história em quadrinho, velho, eu também não me orgulho muito, porque como vocês estão vendo aqui, é uma história em quadrinho do Juliano. Então foi basicamente lá no comecinho, né, mano, quando a gente tava lá lidando com as histórias em quadrinhos, a gente tinha assim uma mania de copiar uma história em quadrinho do outro. E eu fui, né, simplesmente copiei a história em quadrinho dele. Eu era criança, né, galera? Vocês sabem que a gente, quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso, a gente só faz. Então, eu basicamente copiei a história em quadrinho do Juliano, né?
só acrescentei algumas diferenças, algumas mudanças, mas basicamente é a mesma coisa que aconteceu com a história em quadrinho do Joberson. Tudo que acontece aqui aconteceu na história em quadrinho dele. Até os desenhos aqui eram bem parecidos, tudo mais, né? Então, não é que eu não me orgulho muito de ter feito ela, mas é uma história em quadrinho que eu menos dou atenção pelo simples fato de ter sido assim copiada, né? Jurassic Battle MP O Diamante. Como eu disse pra vocês, a gente tinha uma mania assim de fazer história em quadrinho dos personagens um do outro, copiar histórias em quadrinho. E essa história em quadrinho foi nada mais, nada menos o Juliano quem fez. Só que ele fez um traço dele e eu simplesmente como eu era muito perfeccionista, ainda sou na verdade, eu simplesmente pra que não ficasse fora dos meus quadrinhos, da minha sequência de quadrinhos, eu só copiei a história em quadrinho que ele fez, né, dos meus personagens. E eu, né, no caso a história em quadrinho é dele, os personagens são meus, porém com a pegada dele e tudo mais. Então, galera, foi basicamente ele quem fez, eu só copiei, passei por cima ali e peguei basicamente pra mim, né, entre aspas. Então é uma história em quadrinho que eu não me orgulho muito, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu não me orgulho porque não fui eu que fiz, ó, mais ou menos isso, né? Force Bugs Z, edição 9 das Force Bugs clássicas. Galera, vocês devem estar se perguntando, caraca, Force Bugs clássica, você não se orgulha de ter feito uma Force Bugs clássica? E sim, galera, essa história em quadrinho, como eu já disse pra vocês anteriormente, ela tem um segredo muito estranho, eu acho que é mais psicológico. Quando eu fiz ela, eu tava com uma dor de cabeça incrível. E eu tava, mesmo assim, tava ali, mano, não tava nem enxergando direito, tava lá desenhando, me esforçando pra terminar essa história em quadrinho logo. E tava com uma dor de cabeça imensa. E hoje, mano, hoje em dia mesmo, ó, 10 anos, né, 11 anos depois, quando eu leio essa história em quadrinho, me dá dor de cabeça de novo. E assim, só de bater o olho aqui nessas páginas, eu já começa a me dar uns, sabe, não consigo explicar pra vocês, cara. Já começa a querer me dar dor de cabeça, só isso. Então, mano, é incrível, é estranho, muito estranho mesmo. Eu acho que é mais alguma reação psicológica, né, referente a isso, porque eu tava ali forçando o meu organismo, né, forçando o meu corpo a trabalhar, sendo que eu não tava legal. Então hoje, quando eu leio ela, me dá dor de cabeça e é muito esquisito isso. Se alguém sabe o que é isso, comenta aí embaixo, beleza? Como eu tava dizendo, histórias em quadrinhos de músicas não é muito legal e eu fiz uma história em quadrinho aqui na base JLA Brincadeiras, homenagem a Ariel Depré, né? É uma música do latino, né, ao qual se chama Renata Ingrata. Pra quem não sabe, mano, na época o Ariel gostava de uma menina chamada Renata na escola. Então eu meio que fiz essa história em quadrinho pra zoar ele, né, cantando aqui, e ele deu risada, a gente era feliz e não sabia. E ficou por isso mesmo, né? E eu só guardei aqui a história em quadrinho, mas não é canônica, não tem nada, e é uma história em quadrinho que hoje, tipo, eu não me orgulho muito de ter feito, se é que vocês me entendem. Turma da Lili, né, JLA Brincadeiras mais uma vez, galera. E aqui, né, mano, pra quem já viu essa história em quadrinho curtinha, já sabe da onde eu tirei tudo que acontece aqui, né? Então não precisa nem falar. Pra quem não sabe, né, mano, é só dar uma olhada aí na Turma da Mônica, onde o Cebolinha e o Cascão estão escondidos. Eles pegam, colocam um rato dentro do presente da Magali, se eu não me engano, e a Magali dá o presente pra Mônica, ou é ao contrário, não sei se é a Mônica dando pra Magali, e tem um gato dentro da caixa, né? Então foi basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V. JLA Brincadeiras Battle Girls. Essa história em quadrinho, basicamente, galera, foi só uma criação que eu fiz pra zoar mesmo na época, porque as meninas viviam querendo bater na gente. E eu comecei a imaginar quando era criança como seria se fosse na vida real, né? Como seria mesmo se elas realmente conseguissem bater na gente. Eu imaginei algo desse tipo e coloquei no papel. É uma história em quadrinho que eu não me orgulho muito, porque a gente apanha pra caramba e, tipo assim, as meninas não eram assim, cara. Eu retratei elas de uma forma muito agressiva aqui e elas não eram assim, velho. É uma história em quadrinho que hoje eu não me orgulho muito de ter feito, porque ela é uma história em quadrinho um pouco estranha, se é que vocês me entendem. Todo mundo apanhou e acabou, entendeu? Então, não é muito legal. Dragon Ball GT Corpo Fino, né, velho? Ó, só pelo traço e pela forma que eu desenvolvi aqui, meio que na zoeira, porque não tinha nada pra fazer, né, na aula, peguei e simplesmente fiz essas histórias em quadrinhos aqui, Corpo Fino, que eu não me orgulho muito de ter feito, mas mesmo assim eu guardo até hoje, né, mano? Soccer League, galera. Muita gente pede essa história em quadrinho, pede pra eu trazer, pede reboot, fala a respeito, né, toca no assunto nas lives. Só que é uma história em quadrinho que eu não me orgulho muito, porque assim, eu gostei muito dessa história em quadrinho ao mesmo tempo, achei muito criativa, muito legal, dava pra ter dado continuidade, ainda dá na verdade, porém eu simplesmente finalizei ela de uma forma tão lixo que até eu fiquei tipo, meu Deus, que é isso, velho? Porque basicamente, né, liga futebol, tá ali todo mundo jogando bola, pá, participando dos campeonatos, mas de repente tudo era um filme. Sim, tudo era um filme. Só pra eu terminar logo a história em quadrinho, eu decidi resumir que era só um filme. E exatamente, galera, olha só, tá aqui, papá, terminou, fez gol. Aí, cara, filme maneiro, Soccer League e gol, entendeu? Mano,
eu não me orgulho de ter feito isso. Só isso, não tem mais o que explicar. Dragon Ball Corpo Fino, mais uma vez, uma história em quadrinho aqui, ó. Tem mais uma colorida dessa vez. Não me orgulho muito porque, né, além de ser Dragon Ball Z, né, uma criação que não é minha, eu esculachei a arte, basicamente. O rodeio, velho. Galera, é uma história em quadrinho, assim, que... assim, eu não me orgulho muito porque não é, em primeiro lugar, não é um tema que eu gosto, né, que é rodeio. Não é um tema que eu sou muito fã, né, que eu admiro. Claro, muita gente gosta, não tenho nada contra o movimento do rodeio e tal, mas eu fiz essa história em quadrinho, eu nem lembro o porquê, velho. Mas eu só sei que eu fiz, né, sobre um touro aí, né, que se chama o Boi de Fogo, qual cara ali, ninguém conseguia montar nesse touro, mas teve um cara ali, um bonzão que conseguiu, né, é basicamente isso, e aí finaliza, ele ganha, né, ele é o vencedor. É uma história em quadrinho sem pé nem cabeça, que não tem nenhum começo direito, ninguém entende nada, então é uma história em quadrinho assim que eu não que as outras minhas façam sentido, mas é uma das que eu menos me orgulho de ter feito, e às vezes eu até esqueço que essa história em quadrinho existe, cara, que ela tá ali na minha caixa. Enfim, né, galera, estamos chegando no final, e olha só quem tá aqui, Dino Frap, galera, mas não o personagem em si, mas só essa história em específico, porque as outras Dino Frap eu me orgulho e tá lá dentro da caixa guardadinha, quentinha. Essa história em quadrinho eu não me orgulho muito porque foi o Juliano que fez. Pra quem não sabe a história real do Dino Frap, eu posso estar fazendo um vídeo específico só contando a história desse personagem, né, mano, e por que ele veio parar nas minhas mãos. Basicamente quem criou esse personagem foi o Juliano, porém o Juliano, mano, ele não quis continuar mais, então ele simplesmente me deu o personagem. Ele falou assim, ah, mano, pega pra você. E eu simplesmente peguei e falei, beleza. E eu peguei a história em quadrinho dele e copiei, igual eu fiz com as outras, tá? Eu só, né, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e basicamente tudo que tá aqui nessa história foi o Juliano quem criou, e até a posição dos personagens, tudo aqui foi da forma que o Juliano desenhou, eu só peguei e copiei, galera. Então, foi basicamente o Juliano quem criou essa história. Ah, a história é ruim, Taylor? A história é... ó, tá até meio apagado aqui, o personagem de Juliano, que era, no caso, depois... é mesmo, olha só, tem esse detalhe. Quando eu copiei essa história em quadrinhos, os personagens ainda eram do Juliano. Depois ele foi lá e falou, ah, mano, pega pra vocês esse personagem que eu não quero continuar mais. Então, eu decidi, né, dar continuidade aí, e Dino Frap tá aí até hoje, inclusive ele até apareceu em The Legendary, né, galera? É um personagem que eu gosto muito pelo carisma dele. É por causa da história, Taylor? Não, não é. A história é boa, os personagens são bons, o enredo é todo engraçado, né? Toda uma coisa ali, uma construção engraçada sobre bandidos e rei do crime e tal, que ele caça lá. Mas simplesmente pelo fato de eu não ter feito, é uma história em quadrinho que eu não tenho muito orgulho de ter copiado, se é que vocês me entendem. Hoje em dia, o copiar me dá um pouco de repugnância, sabe? Copiar a história em quadrinho dos outros. Mas como era em 2009, hoje em dia a gente nem conta isso. Mas é uma história em quadrinho que eu menos me orgulho. E pra finalizar, galera, temos essa história em quadrinho polêmica aqui, né, no canal, que é a história em quadrinho Revelação do Inferno, tá? Mas vocês vão se perguntar o porquê que eu não me orgulho muito de ter feito essa história em quadrinho, tá? Eu vou explicar pra vocês, tem todo o contexto aí espiritual por trás e vai mexer mais uma vez com religião. E, cara, eu gravei essa história em quadrinho no canal, gravei ela, só que eu tive que deixar ela como não listada. Por quê? Porque teve muita gente que simplesmente, mano, ficou ali enchendo o saco, falando um monte de coisa, falando que os pais iam ficar bravos e que não sei o que. E eu deixei bem claro no começo do vídeo que tinha ali algumas coisas meio perturbadoras, né? Que o cara, ele morre, ele vai pro inferno. Mas, cara, é tudo uma história em quadrinho, cara. E quando você fala de história em quadrinho, é ficção. Então você não pode levar isso aqui a sério, velho, porque são só desenhos. Ah, mas você tá com medo e tal. Não, não tô com medo, velho. É que tudo que tá sendo relatado aqui, nada disso é real e nada disso é comprovado, cara. Então, você achar que a sua fé vai ser abalada por causa de desenhos, de histórias em quadrinhos, velho, você precisa de tratamento, é sério. Porque muita gente ficou aí, né, abalado e tal. Muita gente não, né? Uma pequena minoria, mas por causa dessa pequena minoria eu tive que deixar o vídeo como não listado. Eu vou fazer o seguinte, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí você vai lá, dá uma olhada no vídeo, assiste, aí você pode acompanhar essa história em quadrinho. Mas hoje, por que eu não me orgulho muito de ter feito essa história em quadrinho? É por causa das pessoas? É por causa do mimimi? Não exatamente. Eu só não me orgulho porque, assim, eu meio que retratei as coisas de uma forma um pouco estranha, sabe? Primeiramente, só o fato de eu ter feito o cara, só porque o cara, sei lá, mano, usava drogas, era usuário de drogas e tal. Ele matou um dos amigos dele ali que ia matar ele e tudo mais, sabe? Tem aqui uma temática um pouco pesada, né? Ele simplesmente vai pro inferno porque disso. E quando eu decido retratar isso em história em quadrinho, eu automaticamente tô meio que, entre aspas, julgando pessoas assim. E, cara, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, se é que vocês me entendem. É errado? É crime? Pode ser. Mas não cabe a nós mandar o cara pro inferno, se é que vocês me entendem, tá ligado? Então, galera, tem tudo uma coisa aí por trás, né? Uma coisa mais individual por trás que me faz não ter muito orgulho dessa história em quadrinho hoje. Não é que eu não acredite mais nisso, não é que eu não acredite mais, né, nas coisas que foram retratadas aqui, mas simplesmente eu acho que esse tipo de coisa não cabe a gente
gente a ficar julgando, a ficar desenhando, ficar trazendo à tona, porque não vale a pena. Eu mostrei mais, mano, porque a galera ficou curiosa, queria ver como é que é essa história em quadrinho, né? E mais assim, por fins de arte mesmo, né? Tipo de desenho, eu decidi mostrar. Mas mesmo assim, teve uma galerinha que ficou ali com mimimi. Mas mesmo assim, galera, tá aqui na descrição, caso você queira ver essa história em quadrinho completa, você pode dar um pulinho lá e analisar, beleza? Mas é isso aí, galera. Só resumindo, velho, é uma história em quadrinho que eu não me orgulho muito, porque, né, tem todo um contexto espiritual, tem muita religião envolvendo, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, aí fica aquela coisa dividida, aquele público dividido, quando na verdade é só um desenho, tá ligado? É só desenhos e tal. E o fato de eu não me orgulhar muito é que, mano, sei lá, hoje em dia eu não faria uma história em quadrinho dessa, porque julgar uma pessoa porque ela é, sei lá, usuária de drogas, porque ela, claro, ela matou aqui o amigo, ele matou o amigo dele, né, na história em quadrinho, matou, mas mesmo assim, cara, eu não posso mandar ele pro inferno porque disso, não cabe a mim isso, se é que vocês me entendem, tá ligado? Não cabe a mim, resumindo, não cabe a mim, não cabe a você, mandar a pessoa pro inferno não cabe a gente. E o cara vai preso, aí cabe a lei julgar ele, né, não a gente, se é que vocês estão ligados, né? Mas é isso aí, galera, espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que você tenha entendido tudo que foi retratado aqui. Se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever agora, deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? E por enquanto nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!